E aí, pessoal? Tudo sussa? Aqui quem fala é o Caio Yuri, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos mergulhar num assunto sinistro e que arrepia até os cabelos da nuca, as tempestades mais devastadoras da história. Se preparem para ver imagens de chocar e histórias de arrepiar. A natureza é linda, mas também pode ser cruel. Essas tempestades são a prova disso. Então, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e bora lá! Abrindo nossa lista, temos o Super Tufão Chip, com ventos de quase 300 km por hora. Formado lá em 1979, é o maior ciclone tropical já registrado, com um diâmetro de mais de 2.200 km. Dá para acreditar? O Chip se formou lá no Oceano Pacífico e, por sorte, não atingiu áreas muito povoadas, mas causou um estrago nas ilhas menores. As imagens de satélite mostram um redemoinho gigantesco, tipo um monstro engolindo o Pacífico. O Super Tufão Chip é um lembrete da força brutal da Mãe Natureza. Se liga na nevasca que paralisou o nordeste dos Estados Unidos em 1888. Foi uma das tempestades de neve mais devastadoras da história. A grande nevasca durou 4 dias e deixou um rastro de destruição. Casas foram destruídas, árvores arrancadas e linhas de trem paralisadas. Cidades inteiras soterradas por mais de 1 metro de neve. Ventos uivando, derrubando tudo que via pela frente. As ruas ficaram intransitáveis e a vida parou completamente. As temperaturas foram lá para baixo, congelando até pensamento. O frio era tão intenso que até os rios e lagos congelaram, criando paisagens desoladoras. Milhares ficaram presos em casa, sem luz, sem poder fazer um cafezinho, sem nada. A falta de comunicação deixou todos isolados, sem saber quando a tempestade iria acabar. A grande nevasca foi um marco na história do Zé Prenze, mostrando que a gente não manda na natureza. Foi um lembrete brutal da força incontrolável da natureza. Depois dessa, os caras criaram sistemas de alerta meteorológico mais eficientes e infraestruturas mais resistentes. A tragédia levou a avanços significativos na previsão do tempo e na preparação para desastres naturais. Em 2013, o mundo viu a fúria do Tufão Haiyan, um dos ciclones mais poderosos e mortais da história. Com ventos de mais de 300 km por hora, o Haiyan passou como um trator nas Filipinas, deixando um rastro de destruição. Mais de 6.000 pessoas perderam suas vidas. Milhões ficaram desabrigadas e cidades inteiras viraram pó. O Tufão Haiyan foi um soco no estômago, mostrando a força das mudanças climáticas. É um lembrete de que a natureza pode virar um furacão e destruir tudo. No coração da Venezuela, rola a tempestade eterna de Catatumbo. Imagina um show de luzes no céu, com mais de 250 relâmpagos por quilômetro quadrado, quase toda santa noite. Localizada na foz do rio Catatumbo, no lago Maracaibo, essa tempestade é tipo um farol natural, iluminando a noite. Ninguém sabe ao certo o que causa essa loucura meteorológica, mas é um espetáculo que atrai gente do mundo todo. Apesar da fúria elétrica, a tempestade de Catatumbo não é perigosa e até ajuda a dar um up na camada de ozônio da Terra. Em 2008, o ciclone Nargis atingiu Myanmar com tudo. Com ventos de mais de 200 km por hora e uma maré de tempestade colossal, o Nargis deixou um rastro de tristeza e destruição. Mais de 138.000 pessoas perderam suas vidas e milhões ficaram sem ter para onde ir. O país ficou destruído, com estradas, pontes, escolas e hospitais destruídos. A tragédia mostrou como a região é frágil diante desses eventos climáticos extremos e como é importante a prevenção e a ajuda humanitária. Em 2005, o furacão Katrina, um dos mais poderosos e mortais da história dos Inuá, atingiu a costa do Golfo do México.
Com ventos de mais de 280 km por hora, o Katrina varreu cidades inteiras, como Nova Orleans. Diques se romperam, casas viraram palitos e milhares de pessoas ficaram ilhadas. O Katrina deixou um saldo trágico de mais de 1.800 mortos e bilhões de dólares em prejuízos. A tempestade mostrou a fragilidade da infraestrutura da região e a falta de preparo para desastres naturais de grande escala. Em 2020, uma tempestade de areia colossal, vinda lá do deserto do Saara, atravessou o Oceano Atlântico e chegou na América do Sul e no Caribe. Essa nuvem de poeira gigantesca, apelidada de Deus do Poeirão, deixou o céu laranja e causou um rebuliço. A nuvem piorou a qualidade do ar, causando problemas respiratórios e alergias. Ninguém enxergava nada, afetando o tráfego aéreo e terrestre. Esse evento serviu para lembrar que tudo está conectado no nosso planeta e a força da natureza. Em 2011, os Estados Unidos enfrentaram uma das temporadas de tornados mais intensas e mortais de sua história. Foi um período marcado por uma série de eventos climáticos extremos que deixaram uma marca indelével no país. Uma série de supercélulas, tipo uns redemoinhos do terror, varreu o país, deixando um rastro de destruição e morte. Essas tempestades rotativas, conhecidas por sua capacidade de gerar tornados poderosos, se formaram em várias regiões, causando estragos inimagináveis. Durante 3 dias, mais de 360 tornados tocaram o solo americano, causando pânico e destruição em massa. Foi um verdadeiro caos, com tornados surgindo em rápida sucessão, pegando muitas comunidades de surpresa. Cidades inteiras viraram ruínas, casas viraram pó e milhares de pessoas perderam tudo. A devastação foi tão extensa que muitas áreas levaram anos para se recuperar completamente. O saldo dessa sequência devastadora de tornados foi trágico. Mais de 300 pessoas mortas e bilhões de dólares em prejuízos. As comunidades afetadas enfrentaram um longo caminho de reconstrução e recuperação. A cidade de Joplin, no Missouri, foi uma das mais atingidas, com um tornado daqueles de filme, que destruiu grande parte da cidade. A força do tornado foi tão intensa que deixou um impacto duradouro na memória dos moradores e na história da cidade. Em 1999, a Austrália viveu um pesadelo de gelo. Uma tempestade de granizo monstruosa atingiu a cidade de Sydney, transformando ruas em rios de gelo e causando um prejuízo incalculável. Pedras de gelo gigantescas, parecendo bolas de boliche, despencaram do céu a mais de 200 km por hora. Carros viraram sucata, telhados ficaram esburacados, janelas explodiram. O granizo causou pânico geral, com pessoas se machucando e plantações inteiras destruídas. A tempestade de granizo de 1999 entrou para a história da Austrália como um dos eventos climáticos mais bizarros e destrutivos já registrados. Em agosto de 1992, o furacão Andrew, um dos mais poderosos e destrutivos a atingir os ESTA, tocou o solo na Flórida. Este evento marcou a história como um dos desastres naturais mais devastadores do século. Com ventos de mais de 280 km por hora, o Andrew transformou casas em um monte de tijolos e arrancou árvores do chão. A força dos ventos era tão intensa que parecia impossível resistir. Cidades inteiras viraram entulho, deixando famílias desabrigadas. A devastação foi tamanha que muitos perderam tudo o que tinham em questão de horas. O furacão Andrew deixou um saldo de mais de 60 mortos e bilhões de dólares em prejuízos. A economia local foi severamente afetada e a recuperação levou anos. A força da natureza era assustadora, mostrando o quão frágeis somos diante dela. As imagens do furacão eram de tirar o fôlego, um lembrete constante do poder incontrolável da natureza.
O Andrew também ensinou lições valiosas sobre a importância da preparação para desastres naturais e da solidariedade em momentos de crise. A comunidade se uniu para reconstruir, mostrando que, mesmo nas piores situações, a esperança e a cooperação podem prevalecer. É de arrepiar como a natureza consegue ser linda e assustadora ao mesmo tempo, né? Essas tempestades são exemplos da força descomunal que o planeta guarda. A gente precisa aprender com a natureza, entender seus sinais e se preparar para o que der e vier. Vivemos em um planeta cheio de vida, que muda o tempo todo, e precisamos estar prontos para tudo. Qual dessas histórias te deixou de queixo caído? Conta pra gente nos comentários. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Valeu, galera!